Convidamos você a, neste momento, embarcar em uma jornada de autoconhecimento e iluminação espiritual. Vamos explorar um tema profundo que desafia as convenções e nos convida a mergulhar mais fundo em nossa fé. Venha conosco e deixe-me inspirar você pela verdade eterna das Escrituras. Que comece o vídeo. Em um épico além do tempo, onde as estrelas eram recém-nascidas e os céus resplandeciam com a luz da criação, um drama cósmico se desenrolou. Neste conto milenar, mergulhamos nas profundezas dos abismos, onde a luz se transforma em trevas e o mais belo entre os seres celestiais cai na escuridão eterna. Bem-vindos a Os Anjos Caídos. A história de Lúcifer e seus seguidores, uma narrativa que desvenda os mistérios por trás dos nomes que ecoam através dos tempos. Lúcifer, Beelzebu, Mamon, Asmodeus e Leviatã. Prepare-se para uma jornada que atravessa os domínios do divino e do profano, onde o destino dos anjos se entrelaça com a tragédia da humanidade. À medida que os anjos lutam para manter a ordem celestial, suas escolhas influenciam diretamente os caminhos tortuosos trilhados pelos homens e mulheres na Terra. Capítulo 1. Lúcifer, o brilho caído. No auge da criação, entre as hostes celestiais que dançavam ao redor do trono de Deus, erguia-se Lúcifer, cujo nome significa portador da luz. Sua beleza era como a aurora, seu esplendor ofuscante como o sol do meio-dia. Contudo, a soberba o consumiu, levando-o a rebelar-se contra o Criador. Em Isaías capítulo 14, versículos 12 e 15, vemos a queda de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foste lançado por terra, tu que derrubava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o inferno, ao mais profundo do abismo. Assim, Lúcifer se tornou o arquétipo do orgulho caído, uma estrela cadente na imensidão celeste. Capítulo 2. Beelzebu, o senhor das moscas. Mas quem é Beelzebu e como ele ascendeu a tal posição de poder nas fileiras infernais? Sua história remonta a primórdios do universo, quando as estrelas ainda eram jovens e o próprio cosmos estava em gestação. Beelzebu, então conhecido como Belial, era um anjo celestial de beleza incomparável e habilidades persuasivas. No reino celestial, Belial era conhecido por sua eloquência e astúcia. Ele era habilidoso em manipular as palavras e os corações, levando os outros a seguirem seus desejos e caprichos. No entanto, sua ambição não conhecia limites e ele almejava mais do que simplesmente servir ao Criador. Ele desejava ser adorado, reverenciado como um deus por seus próprios méritos. Com o passar do tempo, Belial começou a semear a discórdia entre as hostes celestiais, minando a autoridade divina e questionando o propósito de sua existência. Ele sussurrava palavras de rebelião aos ouvidos dos outros anjos, alimentando o fogo da insatisfação e da ambição desenfreada. Eventualmente, sua traição foi descoberta pelo Altíssimo, e Belial foi expulso dos céus junto com Lúcifer e seus seguidores. No abismo infernal, ele renasceu como Beelzebu, o senhor das moscas, um título que refletia sua influência corruptora sobre a humanidade. Capítulo 3. Mamon, o senhor das fortunas terrenas. Mamon, o deus da riqueza e da ganância, tem seus tentáculos estendidos sobre os corações dos homens. Em Mateus, versículos 6, 24, Jesus adverte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon.
Este ídolo materialista seduz os incautos com promessas de riquezas e prosperidade, obscurecendo a verdadeira luz espiritual com seu brilho efêmero. A história de Mammon remonta quando a ganância e a avareza foram semeadas nos corações dos homens. Mammon era um dos anjos celestiais incumbidos de administrar os tesouros do universo, mas sua ambição o corrompeu. Ele ansiava por mais do que a simples gestão das riquezas divinas. Ele desejava ser adorado como um deus. Com o passar do tempo, Mammon começou a sussurrar palavras de cobiça aos ouvidos dos homens, alimentando suas ambições e incentivando a acumulação de riquezas a qualquer custo. Ele se tornou o ídolo da ganância, venerado por aqueles que buscavam poder e fortuna acima de tudo. Capítulo 4. Asmodeus, o príncipe da luxúria. Nos recônditos sombrios do inferno, Asmodeus reina como o príncipe da luxúria e da lascívia. De acordo com a Bíblia, no Antigo Testamento, Asmodeu é um demônio maligno que matara os 7 maridos de Sara, filha de Raguel e de Edna, antes que se pudessem aproveitar dela como esposa. Em Tobit 3:8, é descrito como um demônio devorador. Sua sedução é como um veneno doce, enredando as almas desprevenidas em teias de prazer e desespero. Por trás de sua máscara sedutora, reside a escuridão mais profunda, onde o desejo se transforma em desesperança. A história de Asmodeus remonta a primórdios da criação, quando os instintos mais básicos e primitivos começaram a se manifestar nos corações dos homens. Ele era um dos anjos celestiais incumbidos de proteger a pureza e a inocência da humanidade, mas sua natureza hedonista o levou por um caminho sombrio. No início, Asmodeus era visto como um guardião dos prazeres carnais, uma divindade benigna que promovia o amor e a paixão entre os mortais. No entanto, sua luxúria insaciável logo se transformou em uma sede de poder e controle, e ele começou a corromper aqueles que o adoravam com promessas de prazer e satisfação. Capítulo 5. Leviatã, o monstro do abismo. Por fim, emerge Leviatã, o monstro do abismo, cujo nome evoca imagens de terror e destruição. Em Jó, capítulo 41, versículos 1-34, descreve-se a magnitude deste ser. Sobre a terra não há outro semelhante. Ele foi feito para não ter medo. Ele olha tudo altivo, é o rei de todos os orgulhosos. Leviatã personifica a inveja e o ciúme, devorando as almas com sua voracidade insaciável. Seus olhos são como brasas ardentes, consumindo aqueles que ousam desafiar sua vontade. A história de Leviatã remonta a primórdios do mundo, quando as trevas ainda dominavam a terra e o mar. Ele era uma criatura ancestral, nascida das profundezas do abismo primordial, cujo rugido ecoava como trovões nos céus. Sua presença era temida por todos os que navegavam os mares, pois ele era o senhor das águas turbulentas e das tempestades violentas. No entanto, Leviatã não era apenas uma força da natureza. Ele era uma manifestação dos instintos mais sombrios e primitivos da humanidade. Sua fúria era alimentada pelo ciúme e pela inveja, sentimentos que queimavam como brasas em seu coração impenetrável. Ao longo dos séculos, o nome de Leviatã tornou-se sinônimo de destruição e caos. Suas garras afiadas rasgavam os cascos dos navios, enquanto suas mandíbulas poderosas devoravam os marinheiros imprudentes. Ele era o terror dos mares, uma criatura de pesadelos que assombrava as mentes dos mais bravos marinheiros. Mas mesmo diante da aparente invencibilidade de Leviatã, havia uma centelha de esperança que queimava no coração daqueles que ousavam desafiá-lo. Pois onde há trevas, também há a possibilidade de luz. E mesmo o mais terrível dos monstros pode ser derrotado pela coragem e pela determinação daqueles que ousam enfrentar seu destino com bravura. Nós do Pensamento à Oração agradecemos a todos de chegar até o final deste vídeo. Convido você a se inscrever neste canal, pois com essa atitude o canal pode chegar a mais e mais pessoas. Obrigado.